essa live, então, ela vai ser bem focada em exercícios, em prática. É um conteúdo assim que é novo, diferente, pensando em como resolver ajudar vocês a desenvolver ainda mais a visão tridimensional, né? Que é, para quem é meu aluno, assim, tem uma introdução em relação a formas planas. Aí eu estou trazendo um conteúdo complementar para dificultar, né, a execução desse tipo de forma, que é super importante também. E aí a gente vai explorar isso aqui e desenvolver um pouco mais. Por que é importante estudar formas planas, né? É a solução para várias partes do seu desenho, mas principalmente, obviamente, formas que têm a ver com algo plano como uma folha, né? Não tem volume, mas se comporta dentro do espaço tridimensional. Então, por exemplo, o que é o mais comum que a gente vê com formas planas? Roupas, né? Por exemplo, o que eu vejo assim, né, de fazer aquela roupa meio estranha, meio amorfa, né? Não tem muito sentido com a realidade, que é, por exemplo, né, você vai fazer lá um personagem, né? Tipo, uma capa, alguma coisa do tipo. Aí, o que eu vejo, assim, é uma capa meio que assim, ó, tipo, é uma massa aleatória, que, tipo, fazem uns traços assim, e acham que é uma capa, né? Tá resolvido. Mas não é bem por aí, assim, né? A forma plana, ela tem um movimento, ela tem uma estrutura tridimensional, apesar de não ter volume. Então, por exemplo, uma capa mais interessante, assim, né? Como que ela seria? Ela poderia ter esse movimento, principalmente esse serpenteado aqui, ó, quer ver, ó? Esse serpenteado, essa curvatura, que é o que a gente vê, por exemplo, numa cortina. Se você parar para olhar, ou numa saia, naquelas saias tipo colegial, sei lá, coisas assim, ou qualquer saia, na verdade, né? Você vai ver esse efeito de cortina. Então, uma capa mais interessante poderia ter esse movimento, assim, né? Poderia ter essa brincadeira de cortina para ficar mais relacionada com o que a gente observa no mundo real, assim. Pode até brincar aqui com curvas e tal. Então, olha só como é muito mais tridimensional, muito mais interessante e relacionado com o que a gente observa no mundo real, percebe? Então, é muito diferente de uma capa como essas que eu costumo ver por aí, assim, né? Tipo, capa ou roupas, né? Que eu chamo de amorfo, né? Não tem forma nenhuma e não tem correlação nenhuma com a tridimensionalidade, né? Então, esse é um tipo de estrutura que... Não é nem estrutura, né? É um tipo de forma que não faz sentido nenhum. A mesma coisa, por exemplo, né? Se você vai desenhar cabelo de um personagem, assim, que a gente vê, qual que é o padrão, assim, né? Que a gente observa. A gente vê que também é uma forma que não tem muito sentido, assim, é um monte de traços para dizer que é um cabelo, mas não necessariamente se comporta como tal. Então, por exemplo... Mas não seria mais interessante fazer, por exemplo, um cabelo mais esvoaçante, assim, né? Mais bonitão, mais com movimento, que tem relação com o que a gente observa no mundo real, de certa maneira. Então, por exemplo, fazer mechas esvoaçantes com sensação de essa curvatura que eu acabei de falar, né? Que ela tem esse serpenteado aqui, ó, a folha, por exemplo, né? Tem essas idas e vindas. Então, você pode fazer algo nesse sentido, né? Brincar com o cabelo, fazer curvas, assim, né? Fazer o tipo de esvoaçante. Isso que dá muito dinamismo pro seu desenho, para suas criações e vida, né? Então, é muito mais interessante fazer algo assim, beleza? Então, quanto mais vocês aprenderem a fazer esse serpenteado, esse jogo das formas planas, se vocês repararem, por exemplo, no anime, esse tipo de coisa assim, as menininhas assim sempre tem o cabelão com essas curvaturas, coisas do tipo assim, que é bem legal. E aí pode até mesmo ajudar se você quiser, por exemplo, partes mecânicas de um robô, de um veículo. Então, como que é, né? Como que é a parte lateral? Normalmente, esses carros antigos, eles vão ter isso aqui, uma estrutura que defende a lateral do carro. Essa parte lateral do carro, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma forma plana também, mecânica. Então,
Tem isso aqui em alguns carros. Mas não só esse carro antigo, né? Qualquer parte mecânica pode ter uma construção semelhante, né? De formas planas. Então você entender esse serpenteado te ajuda muito a construir sem muita dificuldade. E no começo, né, quando eu estava estudando no começo, formas planas, eu ficava confuso, assim, né, como que é a curvatura, como que as partes se sobrepõem, né, e é o grande desafio. Então, é isso que a gente vai tentar desenvolver aqui. E é isso, né, se aprender a fazer formas planas, tudo, o carro, na verdade, ele é cheio de formas planas, né, para ver. Então, beleza, vamos lá. A forma plana, ela também, como eu já comentei brevemente, ela também respeita a volumetria, por mais que ela não tenha volumetria, ela respeita o mundo tridimensional. Então, por exemplo, se eu coloco essa folha em volta do meu braço, ela respeita o volume cilíndrico do meu braço. Por exemplo, né, se eu desenhar aqui um cilindro, for por acaso colocar, imitar isso que eu fiz agora, né, colocar uma forma plana em cima desse cilindro, essa forma precisa acompanhar esse movimento. Então você precisa desenvolver essa percepção, assim, como que essa forma pode ser construída, como ela vai se comportar. Então, por exemplo, né, eu quero que essa forma ela venha e passe por cima desse volume, né, tubinho que eu tenho aqui, ó. Então eu quero que ele faça esse movimento de passar por cima e seguir adiante. Então é basicamente isso aqui, ó. Eu quero que ele faça isso. E aí eu vou desenhar uma forma plana em cima para mostrar para vocês que, né, tem uma interação, e isso já é um exercício que vocês podem fazer, né, de brincar com essas interações de formas. Então, primeiro princípio, né, que se isso aqui é uma forma tridimensional, é um cilindro, eu não posso fazer um traço reto aqui, porque isso daí vai achatar, né? Então, essa forma plana, ela tem que acompanhar essa forma cilíndrica, essa curvatura do cilindro, para parecer tridimensional. Então, vamos lá, vou fazer aqui como que eu construo? Eu faço assim, para definir a largura dessa forma plana que eu quero. E aí eu vou acompanhar, então, a volumetria cilíndrica, ou seja, fazer uma curva, em vez de uma reta, senão eu vou acabar com a volumetria aqui, para indicar essa fita aqui, essa seta que seja. E aí eu espelho, né? Sigo espelhando aqui do outro lado, tentando manter a mesma largura aqui da fita. E aí, outro lado. Como é que eu encontro o outro lado, já que eu defini? Aqui tá tipo um tapetinho, né? Um tapetinho em cima de um cilindro. Como é que eu encontro o outro lado? Eu posso usar um princípio de espelhamento. Se eu encontrei a parte da frente, fica fácil encontrar a parte de trás. Porque se ela estiver alinhada, né? Se ela tiver uma continuidade reta, ela tá na mesma linha. Ela tá na mesma direção. Então, se eu pegar aqui essa linha e fizer uma sequência aqui, ó, puxar para trás, eu encontrei o outro lado. Entende? Ela tem que estar por aqui, ó. Beleza? Eu só estendi a linha, né? Imaginar que isso aqui seria uma linha reta, eu estendo ela, eu encontro o outro lado. E aí, basicamente, é ligar o ponto aqui, ó. Eu continuo pensando no cilindro, né? Na volumetria do cilindro, e tem que ter uma curvatura. Então, eu tento imaginar aqui como que seria isso, como que respeitaria essa forma cilíndrica, e conecto os pontos. Então, tem esse ponto aqui, e possivelmente por aqui eu considero que vai ser o mais coerente. É um achômetro, né? Não tem como, do meu entendimento, só tendo um software para você calcular corretamente. Mas a gente, como não é um desenhista técnico, a gente é desenhista de imaginação, artista, é no olhômetro. Então, eu acho que aqui é o mais coerente. Então, eu conecto os pontos seguindo a volumetria do cilindro. Eu vou desenhar através para vocês verem como é que funciona. E aí, a mesma coisa atrás aqui, ó. Como é que eu encontro o outro lado aqui, o outro ponto que conecta do outro lado? Mesma coisa, espelhamento. Eu espelho na perspectiva da fita, né? Ou seja, perspectiva desses traços aqui, ó, que estão indo para a direita. Eu sigo com esse mesmo ponto aqui para a direita, na mesma paralelismo, e eu encontrei outro ponto ali do outro lado. E aí eu conecto só esse com esse, certo? Que é do outro lado da fita. Sigo espelho aqui, né? O mesmo movimento. E aí eu tenho a fita desenhada. Eu vou pintar aqui agora, né? Para ficar mais fácil a visualização, né? Beleza? Então é isso, assim, ó. Portanto, a forma plana também respeita ou obedece as regras do mundo 3D, por mais que ela não tenha volume, mas ela respeita a perspectiva e a volumetria do mundo. Então, beleza. Isso aqui que vocês podem brincar
já é um exercício, né? Pode ser desafiante, dependendo da sua experiência. Mas vamos ver outros mais desafiantes aí. Um exercício aí que eu vou chamar de setas com obstáculos. A gente vai construir várias formas, qualquer que seja ali. De preferência, cilindros e caixas que são mais fáceis, né? Em relação, por exemplo, a cones, coisas do tipo, vai ser mais difícil. Então, a gente vai criar esses elementos para ser como se fosse a pista, né? Como se fosse os obstáculos. E a gente vai brincar, tentar passar fitas por elas. E aí vai demandar todo esse entendimento aqui que a gente viu aplicado nesse exercício. A gente pode criar qualquer coisa, tá? Eu vou fazer aqui alguns exemplos e aí a gente tenta resolver aqui como que é. Então, faz de conta que tem 2 cilindros. Eu quero que a fita passe entre eles. Eu vou construir essas setas para treinar isso que que vocês acabaram de ver aqui, né? Esse comportamento das setas. Ou seja, elas têm que respeitar a perspectiva do objeto que está por baixo e a volumetria dela, beleza? Que a gente viu que tem esses 2 princípios. Deixa eu ver, vamos começar pela caixa aqui, acho que é mais fácil. Então, ó, eu fiz essa linha para me guiar. Você pode fazer essa linha central, né, que vai ser de guia, para você visualizar. E aí agora a gente vai lá e constrói. Por trás, de novo, ó, respeitando a perspectiva da caixa, segue a mesma perspectiva, tá vendo? E aqui também. E agora é aquela sobreposição, né, que é um desafio também. Como é que é agora eu fazendo essa seta subir? Para mim é mais fácil fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui a forma e vou subir as paredes. Ou seja, eu pego aqui, ó, e subo. Subindo as paredes, agora eu vou, né, eu quero que ela volte para cá, né, que ela volte por cima deles. Então, de novo, eu respeito essa perspectiva desse topo dessa caixa e também a mesma altura aqui, ó. Eu quero que ela esteja aqui, ó, nessa altura correspondente ao topo desse plano aqui. E aí é só conectar aqui, né, puxar linhas paralelas que seguem a perspectiva dessa caixa. E com isso, ó, eu encontrei de novo 2 intersecções, exatamente igual essas aqui, ó. Encontrei 2 intersecções, aí eu só finalizo aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer curva, eu vou fazer curva no olhômetro. Curvei aqui, e agora, como é que eu faço aqui, né? Eu só espelho. A sacada desses exercícios, assim, quis mesclar tudo que você já viu, ou que você possa ter visto, num exercício só, ou uma prática só, né? No caso de formas planas. E aí a gente já está misturando aqui formas geométricas, formas planas e perspectiva, né? Demanda aqui um conhecimento de perspectiva. E a gente pode colocar também formas planas em formas orgânicas, ou formas planas em formas planas. Vamos ver aqui primeiro em orgânicas, tá? Então, por exemplo, fazer uma forma aleatória aqui e a gente faz uma fita ao redor dela. Por enquanto, ela é 2D, eu vou transformar ela em 3D. Agora, a gente faz o mesmo princípio, né? De desenhar fitas ou setas ao redor dessa forma, beleza? De maneira aleatória, você define aí. Então, defini aqui umas linhas guias e vou trabalhar em cima dessa forma orgânica. E, de novo, respeitando a tridimensionalidade, a volumetria. Eu tenho que pensar sempre que isso aqui é tipo uma massinha. Se pegar uma massinha de modelar, eu tenho que respeitar esse volume e não posso achatar, eu tenho que fazer, ou seja, basicamente é fazer traços curvos para as minhas setas, para elas acompanharem essa massa que é tipo isso aqui, meu braço, né? É uma forma orgânica, ela é arredondada, um cilindro. Então eu tenho que lembrar disso constantemente para eu desenhar coerentemente. Eu defini a linha guia e eu estipulo também uma largura qualquer aqui, né? Tipo, faz de conta que é essa largura que eu quero para minha seta, para minha fita. E aí eu vou desenhar ela através não, né? Ao redor. E aí eu tento imaginar, posso desenhar atrás aqui, né? Para eu
é super importante você usar o raio-x, né, a sua capacidade de raio-x para facilitar a sua a conexão, né? Porque senão é capaz de você fazer dessa maneira aqui e construir do outro lado aqui fora, né, de pruma. Tipo, não vai parecer que tem continuidade. Então, desenhar através com raio-x vai te ajudar bastante. Então, por exemplo, ó, inclusive até aqui, ó, desenhar o outro lado. E aí você vai lá e continua. Eu acho que é assim. E aí ele vai dar a volta aqui na forma orgânica. Essa fita, esse outro lado também. E aí ela vira aqui, ó. E aí ela vai virar um pouco para a direita. Então, como é que vai acontecer aqui, ó? Vai ter uma sobreposição, elas vão se intercalar aqui. É aquele exercício lá, né, o básico, exercício de fitas, é você lembrar como elas se comportam nesse serpenteado. E a mesma coisa aqui, só que em cima de uma forma orgânica. Tento manter sempre a mesma largura, tá? Como é que eu sei fazer essas coisas aqui também, né? Tipo, qual o tamanho, qual que é esse X aqui que se forma, como é que eu faço? Como é que eu entendo? Pela observação. Pega uma dica, corta uma folha aí, qualquer folhinha, bem, tipo um dedo de largura, 1 centímetro, corta uma tira e vai brincando com ela. E vai entendendo como ela se comporta no espaço tridimensional. E aí você vai entender como executar esse X aqui que se forma, né? Essa sobreposição. Ó, aqui eu tenho que respeitar, eu tenho que imaginar que tem um volume aqui, ó, nessa forma orgânica. Então, eu tenho que respeitar essa curvatura, né? Esse volume, no caso, né? E aí eu faço tudo curvado, tudo como se tivesse um obstáculo. É uma corrida de obstáculos também. Beleza? É um exercício aí bacana, porque você está brincando com duas formas. Forma plana, forma orgânica. Agora, vamos fazer forma plana em forma plana. Então, por exemplo, uma capa, né? De novo, uma capa, uma bandeira. Como é que você pensa, como que você desenha, por exemplo, uma estampa em cima de uma capa? Faz de conta que capa, cortina, que seja, ela tá de lado aqui, o super-homem tá voando aqui, e aí a capa dele tá esvoaçante. E se essa capa, fazer ela reta aqui, né? Aberta, faz de conta que ela tá aberta como se fosse um tecido plano mesmo, e ela tem detalhe aqui, um detalhe reto. Imagina que é o tecido esticado totalmente. É assim, estaria nesse local aqui, a ponta, na parte de baixo. Como que eu desenho isso, né? Como é que eu faço essa forma plana, que não deixa de ser uma forma plana, né? É uma estampa, mas é uma forma plana. Ela acompanha esse outro elemento aqui. É o mesmo princípio que a gente acabou de fazer nesse exercício. A gente vai acompanhar a volumetria e usa muito do raio-x, do efeito de visualização de raio-x. Faz de conta que a estampa está nessa área aqui. Se você quiser, você pode fazer de novo a linha guia da mesma maneira que a gente fez nos demais exercícios, né? Então, se ela está aqui, ela deve acompanhar dessa maneira, ó, deve acompanhar, espelhar a forma plana. E aí eu vou ter que usar o raio-x aqui, meu olhar raio-x. Onde que está aqui, né? Desse outro lado que eu não estou vendo, que eu estou vendo na parte de dentro, eu vou ter que estimar. Então, eu estimo que ela vai curvar e ela vai espelhar essa forma aqui, e eu espelho ela também. É como se fosse, não deixa de ser, ó, uma fita, né? O princípio da fita, que é o espelhamento. Você está espelhando um lado com o outro. Então, eu vou lá, espelho. Então, é isso. É a visão de raio-x, que é super importante e vai te ajudar a ter entendimento tridimensional e seguir a volumetria. Imagina que isso aqui é como se fosse um cilindro, né? É aquele exercício disso daqui, né? Que eu fiz inicialmente. Essa curvatura, imagina que tem um cilindro aqui embaixo. Então, logo, essa fitinha aqui é exatamente essa, beleza? Então, não tem muito segredo. Se você aprendeu a fazer o outro, você aprendeu a fazer esse. Então, vamos dar um pouco de volume para as formas, né? O que a gente pode começar a trabalhar com um pouco mais de formas geométricas na própria seta e com outros elementos. A seta, você pode transformar ela facilmente em tridimensional, com volume. E isso é útil para desenhar qualquer coisa. Quer ver? Ó? Se você quiser desenhar, por exemplo, uma seta com altura, né, grossa, faz uma seta normal, você faz exatamente o mesmo processo. O que você faz para tornar ela tridimensional? É o que eu chamo de levantar paredes. Você vai pegar, se por exemplo aqui você tem um plano, né? Você levanta as paredes para formar uma caixa, para dar volume. Ou também você pode, eu chamo também de, às vezes, extrusão de formas. Engrossando algo que é plano. Então você só vai levantar. Agora você liga os pontos. Mantém sempre a perspectiva, né? Se está indo para lá, sempre para lá, os demais traços, né? O de cima aqui também segue a mesma perspectiva. Então olha isso aqui, ó.
braço do Guts aqui, tem a arma dele, né? A prótese dele, né? Esse elemento aqui. O que acontece? Ó? Você consegue fazer esse processo todo com formas planas com extrusão. Você pode usar formas geométricas também para visualizar as formas planas. Então, por exemplo, você pode... na verdade, vamos chamar isso aqui de construção de formas planas em formas geométricas. Por exemplo, ó, se eu pegar um cilindro qualquer aqui, arbitrário, então, ó, até para fazer esses exercícios, você precisa ter estudado formas geométricas e orgânicas, etc. Então, você está reestudando, né, revendo ali os conteúdos. O que eu fiz aqui? Eu corrigi, né? Lembrando que um cilindro, a parte que está mais próxima do observador, aqui a elipse ela é menor e a parte mais distante, né, do outro lado do observador é maior, ou seja, mais larga, né, que essa distância. Beleza? Então, princípios básicos de construção de um cilindro. Não precisa ser perfeito, né? Porque aqui a gente está no olhômetro. Eu posso criar uma seta aqui dentro, né, acompanhando essa forma cilíndrica. Então, uma seta, uma fita, que seja. Então, por exemplo, posso aproveitar aqui essa curvatura, defino o começo ou o fim, que seja, a partir das laterais, e aí eu vou ter uma seta curva, um formato arredondado de cilindro. Usamos um cilindro para construir uma seta curva. Então, olha como você, entendendo formas geométricas, você entende qualquer outra coisa. Legal, então assim, ó, pratiquem. Isso aí com certeza ajuda vocês a desenvolver a visão tridimensional. Não é uma técnica básica, assim, né? Mais intermediário, porque você precisa ter tanto formas, né? Como que desenha cubos, elipses, formas orgânicas, formas planas básicas e também perspectiva. Você precisa ter um entendimento já mais intermediário de perspectiva para entender como que você faz essas montagens aí das formas dentro de formas e por aí vai, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido. Continuem praticando, porque isso ajuda demais, né? Formas planas, formas orgânicas, geométricas, é fundamental para vocês desenvolverem visão tridimensional e desenhar melhor na criação depois, beleza? Desenhos de imaginação. É isso, vamos nessa, brigadão e até mais. Valeu!